Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional medida provisória com medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. Entre as ações está a autorização para o ingresso forçado de agentes de saúde em imóveis públicos e particulares, no caso de abandono ou na ausência dos proprietários, quando for necessário o acesso para a eliminação de eventuais focos de reprodução do mosquito. Durante a sessão de abertura do ano legislativo, a presidente afirmou que tem certeza de que pode contar com a sensibilidade do Congresso na luta contra o Aedes e contra a microcefalia. Para falar sobre a medida provisória e sobre o combate ao mosquito, nós convidamos os deputados Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar essa conversa perguntando aos senhores, os dois são autores de projetos com um teor similar. O senhor deputado Luiz Lauro Filho tem um projeto que é um pouco mais amplo e o senhor deputado Osmar Terra tem um projeto que é bem específico, com um teor similar em relação ao acesso forçado, a autorização para o ingresso no combate à reprodução do mosquito. É isso? Exato. Eu gostaria de perguntar, os senhores pretendem solicitar o ingresso na composição da comissão especial que vai analisar essa medida provisória? Deputado Luiz Lauro Filho. Olha, Fabiana, quero cumprimentar o meu amigo, o deputado Osmar Terra, agradecer a oportunidade, dizer a você que eu sou um parlamentar que já estou no meu terceiro mandato, primeiro como deputado federal, mas que sempre encampei uma luta de combate ao mosquito Aedes aegypti. Quando vereador da cidade de Campinas, de um surto muito grande de dengue que aconteceu na nossa região e agora como deputado federal, desde que cheguei aqui, tenho lutado com projetos de lei, iniciativas de combate ao mosquito. Queria dizer aqui que eu fui autor de um requerimento de informação ao Ministério da Saúde para saber se existiu nos últimos anos algum recurso específico para o combate. Recebi resposta do Ministério que nenhum recurso foi enviado aos estados e municípios com essa finalidade de combate ao mosquito e por isso iniciei esse estudo e esse projeto de lei que prevê muito semelhança com o que prevê a medida provisória enviada pela Presidente da República e por isso, então respondendo a sua pergunta, já solicitei a liderança do meu partido para que eu possa ser indicado pelo partido para participar da comissão especial e ali auxiliar e contribuir com o debate para que a gente possa, de alguma forma, trabalhar fortemente para o combate do mosquito. Obrigada, deputado Luiz Lauro Filho. Deputado Osmar Terra, o senhor também tem essa expectativa de participar da comissão e, de uma certa maneira, o senhor fica satisfeito de ver a ideia do senhor sendo implementada automaticamente, já que é esse o efeito da medida provisória? Nós criamos na Comissão de Seguridade um grupo, uma comissão, uma subcomissão para tratar desse assunto, acompanhamento da microcefalia, da epidemia de microcefalia. E eu estou coordenando esse grupo. Então, uma das medidas que nós propusemos era essa. Eu acho que a implementação, o governo colocando como medida provisória tem efeito imediato, começa. Nós, na verdade, estamos numa guerra, né? E é a pior situação de saúde pública que nós já tivemos nos últimos 50 anos, né? Nós estamos trabalhando com uma epidemia devastadora que está assumindo proporções gigantescas. Nós podemos ter em torno de... Nós já estamos aí com quase 5 mil casos, né, de microcefalia, quando o máximo que aconteceu no Brasil eram 160, 170 por ano. Nós, em menos de 4 meses, já temos 5 mil casos. Se continuar essa proporção, nós podemos chegar a 100 mil casos esse ano de microcefalia. Em um ano, no período de um ano. O que é devastador para a sociedade. Isso, né? Na projeção que o senhor fez. Exatamente. Eu fiz, mas os números estão piores que a minha projeção. Né? Os números que o Ministério está apresentando estão piores. Né? Está crescendo uma proporção, agora a última semana cresceu quase 14% o número de casos em uma semana. Ou seja, só para esclarecer, desculpa, deputado, assim, o senhor elaborou uma tabela com uma projeção seguindo esse ritmo de crescimento e essa tabela, quando o senhor elaborou, ela mostrava
ao final de 52 semanas, ou seja, o período de um ano, uma estimativa de 100 mil casos no Brasil. Mais de 100 mil. Passaria de 100 mil. E agora, no atual momento, os números anunciados pelo Ministério estão acima dos números que o senhor previu. Ou seja, a se continuar com a atual taxa de crescimento, a situação atual, o número pode ser bem maior do que 100 mil. Pode ser maior que 100 mil. E isso que o Rio de Janeiro e São Paulo ainda não estão, não entrou no auge, quer dizer, não está na curva de crescimento acelerado ainda. Embora o Rio de Janeiro, pelo boletim do Ministério, em uma semana aumentou 70% o número de casos. São Paulo também está aumentando uma quantidade grande. Então, o Ministério agora está uniformizando esses dados. Porque qual é o problema que a gente tem? Tem o diagnóstico definitivo? Não, mas tem o suspeita do caso. A suspeita se dá pela medida do perímetro cefálico. É uma medida simples de fazer. Né? E que foi alterada. Foi alterada. Se fosse 33 centímetros, nós já estaríamos passando dos 10 mil casos. Né? Mas como é 32, reduzido para 32, eu acho que é razoável. Né? Nós vamos ter aí um número, esse número já 5 mil casos, né? Dá para dizer, nesse primeiro mês, né? 5 mil casos, chegamos a 5 mil casos. Mas o diagnóstico vem depois. Aí tem que fazer uma série de procedimentos e tal para ver o diagnóstico. Mas isso demora. Como a gente precisa ter ideia da progressão da doença e precisa ter ideia a probabilidade é muito alta, quem tem menos de 32 centímetros é muito alta de ter, essa medida é que é a base da avaliação. Os estados não estavam respeitando muito isso. Agora começaram, estão se enquadrando e estão respeitando. Então, nós temos que a informação é decisiva, até para saber onde investir mais, onde atacar mais. Né? Então, nós estamos com uma epidemia gravíssima. A OMS declarou emergência global. A OMS veio agora, a gente já estava alertando isso, já tínhamos alertado isso em outubro, na reunião da Comissão de Seguridade, que isso seria catastrófica, essa epidemia. E o governo agora começa a se mover com mais rapidez, porque o governo estava muito lento. Não é um problema do Ministério da Saúde só. O Ministério das Cidades, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério da Defesa, com os efetivos que tem ou com os recursos que tem, eles atuam, eles são mais importantes que as ações de saúde nesse momento, para reduzir o lixo urbano, uma série de coisas que faz a multiplicação do mosquito. Obrigada, deputado Osmar Terra. Deputado Luiz Lauro Filho, o senhor concorda com essa avaliação de que o governo agiu devagar, né? A reação do governo não foi tão rápida e agora, com a Organização Mundial da Saúde declarando emergência global, o senhor espera que haja uma resposta mais efetiva? Fabiana, uma vez eu aprendi que na nossa vida, sempre que vem uma crise, ela pode ser enxergada também como uma oportunidade. Eu acho que o governo demorou sim um pouco, mesmo porque esse mesmo mosquito já transmitiu uma outra doença, que também é grave, que também leva à morte. É lógico que a gravidade dela não é tão alta quanto o Zika, porque o Zika, eu tenho uma preocupação muito grande, porque ele já está acabando com o futuro, né? O feto já passa a ter uma doença que não teria. Portanto, sim, eu acho que o governo foi lento, porque já poderia ter se preocupado ao combate ao mosquito, uma vez que o mosquito também transmite a dengue. Eu, quando fui em missão oficial... Chikungunya, né? Lembrar que eu, quando fui em missão oficial ao Panamá, pelo Parlatino aqui dessa casa do qual sou membro, tive 3 diferentes informações se eu deveria ou não, deputado, tomar a vacina da febre amarela. Eu tive uma informação na Embaixada do Panamá, eu tive outra informação da companhia aérea e diferente também aqui no aeroporto de Brasília. Na dúvida, procurei, tomei a vacina, mas quando eu cheguei no Panamá, eu soube que já não era mais necessário, porque o mosquito transmissor da febre foi erradicado do país. Tem mínimos casos de febre amarela hoje no Panamá. Fui conversar com as autoridades sanitárias do país também para ver quais foram as ações. E teve muito investimento do governo federal. Nós precisamos ter investimento do governo federal. Eu sou de Campinas, uma cidade de grande orçamento, uma cidade que tem recursos, mas representa um estado que tem municípios que já não tem recursos nem para pagar a folha de pagamento, quanto mais para investir no combate. Então, esse meu projeto, além de prever a entrada dos agentes, no meu projeto tem algo que não tem na medida provisória, que prevê a multa. Aquele proprietário que não permitir a entrada do agente que vai fiscalizar, vai ser multado, porque se não tiver multa ele pode se negar e o que vai acontecer com ele? Precisa ter uma multa. E esse projeto prevê também investimento tripartite do governo federal, do governo estadual e do município, para em conjunto não só o combate ao mosquito, mas também campanhas educacionais, uma vez que eu tive uma informação
que 80% dos focos estão dentro das residências. É importante a questão do serviço público, do aglomerado de lixo, de jogar, né? Que muitas vezes, eu esses dias visitei um local e foi pedido ao secretário que limpasse o local, eu pedi a ele falou, deputado, eu limpei aqui há 2 dias atrás. Então, precisamos ter campanha de educação, mas a gente tem que saber que a maioria dos focos está dentro das residências das pessoas. Mas eu queria voltar nessa questão pelo seguinte, o senhor mencionou o Ministério da Defesa, se fala em combate. Eu queria lembrar a frase do ministro da Saúde, Marcelo Castro, que é do partido do senhor deputado Osmar Terra, de que o Brasil estaria perdendo a guerra contra o mosquito. Frase essa que gerou até um mal-estar com o governo, com a presidente Dilma Rousseff, que depois explicou que não seria, que poderia perder, né, mas que era uma guerra, que o país inteiro deveria entrar em guerra. Essa medida de entrar nas residências, como será colocado em prática, deputado Osmar Terra? E não pode haver uma reação, às vezes, porque na ausência tudo bem, pode entrar. Agora, e se o proprietário se forçar, se recusar, o agente de saúde, quem vai apoiá-lo nessa entrada? Não pode haver não pode haver uma situação de conflito, deputado Osmar Terra? Eu acho que sim, acho que pode. A febre, o mosquito Aedes aegypti já foi erradicado 2 vezes no Brasil. Ele foi erradicado no início do século XX e na década de 50. Ele foi erradicado como? Com mano militare, com mobilização geral da população, com entrada nas residências, mesmo contra a vontade do proprietário, usando a polícia, usando a força que poderia ter, para eliminar os focos. Não tem outro caminho. Nós estamos numa situação mais complexa ainda porque o lixo aumentou muito, né? Em relação a esses períodos da história. E a densidade populacional também. A densidade populacional também. Então, nós não temos uma saída, nós temos que agir com o mano militar. Eu acho até que quem devia estar coordenando isso era o Estado-Maior das Forças Armadas, que devia estar coordenando pela logística que eles têm, pelo conhecimento logístico, pela capacidade de mobilização que tem rápida, né? O Exército já está entrando tarde nisso aí. Eu acho que já tinha que ter entrou com 100 soldados, 200 soldados, isso não é nada, né? Agora, o presidente anunciou, eu achei muito bom, dia 13 de fevereiro, 220 mil soldados, homens das Forças Armadas estarão de casa em casa, né? Mas isso também, o Ministério da Saúde tem 300 mil agentes comunitários de saúde. Nós temos que juntar tudo, agentes de endemia. E cada um, né? Cada morador da residência. E o conflito que vai se estabelecer é com aquele proprietário que não cuida, o que não mora no lugar, né? Não interessa. Chegou lá, tem suspeita de foco, tem que entrar, né? Tem que entrar e limpar, né? Porque o mosquito ele não voa muito longe. O mosquito, se tem alguém num quarteirão pegando a doença, é porque o mosquito foi criado naquele quarteirão ali, né? Então, a probabilidade dele sair dali é pequena, o raio de ação dele é pequeno. Então, cada quarteirão, se a comunidade se organizar em brigadas de cuidados, né? Para cuidar de cada quarteirão, elimina o mosquito, né? E o lixo, aí sim, é uma retroescavadeira, é tão importante quanto um remédio, né? Aí a área do Ministério das Cidades, de tapar o lixo urbano, isso é muito importante também, né? Então, são muitas ações. Agora, uma delas é a entrada à força. Eu acho que não pode abrir mão disso, né? Deputado, muito obrigada. Eu vou pedir a opinião do deputado Luiz Lauro Filho sobre essa questão de eventuais conflitos, mas vai ser dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate, hoje com a presença dos deputados Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabiana Mello e nós estamos discutindo o combate ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite o vírus Zika, o da dengue e também chikungunya. Bom, deputado Luiz Lauro Filho, eu queria a opinião do senhor também sobre essa questão que foi discutida no final do primeiro bloco pelo deputado Osmar Terra, da possibilidade de eventuais conflitos entre moradores e agentes de saúde que venham a utilizar a ferramenta permitida pela medida provisória da entrada forçada nas residências onde haja suspeita da existência de focos de proliferação do mosquito.
Fabiano, eu tenho um sentimento que quando a pessoa percebe que você está indo até o bairro, até a comunidade, até as residências, para fazer o bem a elas, por exemplo, os médicos de família que visitam as casas, elas recebem mais. Agora, com a repercussão da imprensa, a mídia falando dos casos, dos riscos, eles, muitas vezes, eu mesmo tenho dúvidas se isso pode ser um foco, se aquilo não pode, eu tenho certeza que o cidadão também tem. Então, eu acho que a chegada do fiscal, de uma forma pacífica, certamente será bem recebida. É lógico que um conflito ou outro vai ter, e aí cabe talvez às forças policiais ou aos próprios fiscais, a defesa civil de cada município, saber como agir. Eu quero corroborar e concordar com o que disse aqui o meu colega deputado Osmar Terra, de que a importância de um cuidado local, uma vez que o mosquito não voa tão longe, porém o mosquito voa, é isso que eu sempre falo. Se o mosquito ficasse só dentro de onde ele foi criado, naquela residência, cada um poderia ser responsável pelo próprio pedaço que vive. Mas ele não respeita a cerca do vizinho. Mas muitas vezes você cuida tanto da sua casa e o mosquito que se criou na casa do vizinho vem. Eu acho que tem que ser uma mobilização nacional, como bem disse o deputado, como bem disse dias atrás a presidenta na abertura da sessão solene do Congresso. Concordo que temos que mobilizar as Forças Armadas. É um pedido que na minha região já fiz ao general comandante da 11ª Brigada. Fomos atendidos. Depois que o Exército entrou, deputado, os casos caíram sensivelmente na cidade de Campinas e na região. E eu acredito, viu, Fabiano? Eu sempre digo isso, quero dizer aqui a você, eu sou um otimista por natureza. Eu tenho uma sensação de que a consciência da população já está sendo tocada, que as pessoas estão se preocupando mais, agora com a mobilização do governo federal, estado, município, exércitos, agentes de saúde, nós parlamentares e principalmente, o mais importante de tudo isso, você que está em casa assistindo ao programa, a população, o morador de cada região. Eu tenho certeza que com um curto período de tempo nós vamos conseguir, como disse o deputado Osmar Terra, que o mosquito já foi erradicado 2 vezes no país. Eu tenho convicção que nós vamos vencer essa batalha contra o mosquito e contra essas 3 doenças que ele transmite. Agora, obrigada, deputado Luiz Lauro Filho. Agora, deputado Osmar Terra, essa questão da informação é uma batalha também de informação, né? De combater a desinformação e o medo que se espalha na população brasileira e também na população internacional agora, com a decisão da OMS, já comentada aqui, de declarar emergência global. Qual a reação, assim, qual o impacto que o senhor espera, por exemplo, na realização dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e também nas relações comerciais do Brasil, quando os jornais no exterior divulgaram a decisão da OMS, alguns leitores em redes sociais estrangeiros já começaram a questionar, por exemplo, o consumo de alimentos produzidos na América Latina como um todo, já que o vírus Zika se espalha por 26 países na América do Sul, né? Como é que o senhor vê esse impacto? Eu acho que é importante o conhecimento científico que nós temos até agora sobre o caso da microcefalia e do vírus, mostra o seguinte: o vírus é transmitido pelo mosquito, que pica e passa para o sangue da pessoa o vírus que ele tem dentro dele, né? Que ele trouxe de outra pessoa que ele picou, que tinha o vírus, ele não tinha, ele ficou contaminado. Então, esse é o mecanismo. Não tem pela comida, não tem... Tem alguns casos suspeitos de transmissão sexual, ainda não está comprovado, né? São poucos casos, muito isolados. Agora, em grande escala, o que nós temos é a contaminação através do mosquito, né? Então, tem que ter um mosquito. Se tiver um mosquito e tiver o vírus, alguém contaminado com o vírus, e o mosquito picar essa pessoa, não é pela comida, né? Nessas horas de epidemia, eu fui secretário 8 anos lá do Rio Grande do Sul, secretário de saúde, eu vivi várias epidemias, sai muito boato, né? E assustam as pessoas, né? Boatos que crianças podem, com 7 anos, 8 anos, podem ter... Não é verdade, né? A microcefalia ela é causada nos primeiros meses de gravidez, né? Quando o cérebro está se organizando. Ele até o 4º, 5º mês ele já está organizado. A partir dali, ele pode ter uma inflamação, pode ter um probleminha ou outro, mas não é o mesmo risco que uma criança de 7 anos tem, é o mesmo risco de um adulto, né? Que então, seria o outro problema, que é a síndrome de Guillain-Barré, que tem aumentado também. Síndromes neurológicas como a Guillain-Barré que estão surgindo, aumentando os casos. Essa síndrome tem cura, deputado? Ela tem cura, ela regride sozinha, né? Mas a pessoa é menos preocupante, né? Ela precisa ser mantida, ela dura mais de 6 meses, o quadro, a pessoa fica toda paralisada, né? Ela vai precisar, inclusive, de UTI, se paralisar a musculatura respiratória, até regredir,
A Guillain-Barré, ela precisa de um cuidado muito grande. Pode causar morte também. E pode morrer. E se né? for diagnosticada precocemente? Né? Exatamente. Se for diagnosticada no desenvolver dela. Então, então esses boatos têm que ser eliminados. A população tem que ter o governo tem que fazer isso. Tem que ter informações claras toda hora na televisão, no rádio. Né? Então, tem que ter uma campanha. Não é... Estão dizendo que vacina... Eu tive muito isso na questão da gripe A lá no Rio Grande do Sul, que foi o primeiro lugar a ter, né? Que a vacina causava mortes, que a vacina era... Quando nós conseguimos vacinar metade da população do Rio Grande do Sul, não teve nenhum caso de gripe A. Não morreu ninguém. Né? A vacina é uma bênção. A vacina é a maior descoberta da medicina, para mim até hoje. Né? A vacina ela ajuda a salvar as vidas e a prevenir. Não existe vacina que está causando microcefalia. Não existe isso. Né? Não tem comprovação científica nenhuma disso. Então, eu acho que nós temos que ter... A população tem que estar bem informada, o governo tem responsabilidade sobre isso e tem que agir em grande escala. Tem que ser uma prioridade número 1 do governo. Isso é pior que a crise econômica. É pior que qualquer outra coisa, essa epidemia da microcefalia. Né? Nós vamos ter uma legião, uma geração inteira de pessoas com total dependência, que não vão caminhar, que vão ter crise convulsiva. É raro o caso de microcefalia que a pessoa pode ter uma vida relativamente normal. É muito raro. Né? Então, nós vamos ter pessoas que não vão conseguir falar, vão ficar cegas. Né? Então, é um negócio gigantesco. 100 mil pessoas nessas condições é insuportável para um país. Né? Então, o Brasil tem que agir muito rápido. Nós estamos perdendo, nós estamos perdendo a luta, a guerra, por causa da velocidade. E é difícil, é uma coisa muito difícil, mas por isso que tem que ser uma coisa grandiosa. O governo tem que coordenar esse processo. A Casa Civil, o Estado-Maior das Forças Armadas e o Ministério da Saúde fazendo a sua parte também. Agora, eu queria, obrigada, deputado Osmar Terra, pela explicação, queria passar para o deputado Luiz Lauro Filho, perguntando o seguinte, o senhor falou de uma geração afetada. Um outro episódio, uma outra tragédia que afetou o mundo inteiro, que foi a talidomida, o uso da talidomida por gestantes, afetou cerca de 10 mil pessoas no mundo inteiro. A projeção apresentada pelo deputado Osmar Terra caso continue a progressão atual, chega a mais de 100 mil crianças no Brasil, apenas em um ano. E depois vai continuar. Isso. Nesse caso, deputado Luiz Lauro Filho, alguns países na América Latina já se pronunciaram oficialmente recomendando às mulheres em idade fértil que não engravidem, alguns por 6 meses, alguns por 1 ano, e em um caso por até 2 anos, até 2018, que adiem as gestações. Na opinião do senhor, qual deveria ser a posição do governo brasileiro? Eu acho que nesse momento, visto a gravidade da epidemia que já temos, nós deveríamos ir no mesmo caminho. Eu mesmo tenho um filho de 1 ano e 5 meses e já estava planejando ir para o 2º filho. Dia desse fui em consulta médica com a minha esposa e a palavra da médica foi a seguinte: se você já estiver grávida, nós vamos tentar prevenir e fazer o que for possível para que você não venha contrair o vírus. Agora, se não estiver, se for uma gravidez planejada, eu sugiro a você que espere, ela nos disse, pelo menos de 6 meses a 1 ano. Eu acho que no Brasil nós precisamos ir no mesmo caminho, uma vez, como disse aqui o meu amigo deputado, você tem o problema agora da epidemia, você tem o impacto social que isso causa no país, o impacto psicológico que isso causa na mãe e na família, e depois todo o impacto que isso vai causar na saúde do país por muitos anos. Né? A microcefalia ela pode ter diferentes resultados no crescimento da criança. Pode ser desde uma criança que vai ter uma vida quase normal, essa é a informação que eu tenho, dificilmente a criança vai ter uma vida normal como uma criança que não teve, mas pode ter uma criança que vai ter uma vida quase normal até deficiências gravíssimas que podem advir do caso de microcefalia. Então, se a gente sabe que tem risco de acontecer, já vimos o que aconteceu com a dengue, isso é o que mais me preocupa. Se você for ver o gráfico de crescimento nas grandes cidades da dengue, é uma linha crescente. Em 2012 teve mais casos que 2011, de 2013 mais que 12, 14 mais e assim por diante.
minha preocupação. Significa que tem mais mosquito. Mais mosquito, mais gente doente. Voando. Se o mosquito não tem a doença, ele só transmite. Se ele picar alguém doente e levar o vírus para o outro, então quanto mais doença, mais mosquito, é exponencial o crescimento disso. E se sabemos que pode acontecer, por que não prevenir? Né? O que mais me tocou, Fabiana, foi uma mulher ter que adiar o sonho da gravidez. Né? Eu vivi isso na minha casa. Quando eu resolvi ser pai, eu não sabia se a minha esposa ia ficar grávida em um mês, na primeira tentativa, ou se poderia demorar. Demorou um pouquinho, demorou ali cerca de 10 a 11 meses. Eu fui procurar os especialistas, né? Fizemos todos os exames, e aí os especialistas, não, até 2 anos é normal. Pois se até 2 anos é normal, você está pedindo para a pessoa adiar, em alguns países, até 2, pode ser que esse sonho de ser mãe e de ser pai, né? O pai não engravida, mas sonha junto, você pode estar querendo adiar isso por 4 anos. É triste essa realidade. E aí, na minha cidade tem uma secretaria, já vou finalizar, que é a Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência. E a secretária é uma moça deficiente visual e que ela, nas suas falas, Osmar, ela fala o seguinte, eu falo aqui para você, nenhuma mãe, quando engravida, ela fala, eu quero que o meu filho tenha deficiência. Eu quero que o meu filho tenha dificuldade. Eu quero que o meu filho nasça com uma doença. A mãe quer que o filho venha normal. Algumas vezes não vem e ela tem que ter um preparo para cuidar. Agora, se nós temos uma informação científica, médica, de que esse vírus causa microcefalia, microcefalia vai dar uma dificuldade, então eu acho que a consciência bem comum, bom senso, né, das mulheres que pretendem engravidar, pensar se ela quer correr um risco, mesmo que seja pequeno, né, em alguns lugares do Brasil a gente tem muito mais casos, nos estados do Nordeste, agora os estados do Sul e Sudeste está começando a aumentar, mas se existe o risco, mesmo que pequeno, eu acho que é o bom senso e o pensamento da mãe de esperar para que ela adie esse sonho, tenha um filho saudável e também que o governo incentive essa informação. Exato. Deputados, muito obrigada. A gente vai continuar acompanhando, inclusive, as discussões. Posso falar uma coisinha só? Se for bem rápido, nós estamos ainda sem dimensão do tamanho da epidemia, porque o Ministério tem cortes grandes do orçamento. O presidente ontem disse que não vai faltar dinheiro, já está faltando. Né? Então é muito importante que a população saiba que nós estamos trabalhando com uma deficiência enorme de recursos que o governo tem que resolver a curto prazo. Deputados, muito obrigada. A gente vai continuar acompanhando essa discussão. Eu conversei com os deputados Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, e Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. E se quiser entrar em contato com a gente, ligue para o 0800 619 619. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!